Todo mês sai aqui no canal do Quero Apostar um vídeo da nossa série especial que se chama História de Apostador, onde a gente conta toda a trajetória de um apostador renomado no mundo, o que pode trazer diversos insights interessantes para você melhorar o seu estilo de apostas. No vídeo de hoje eu quero contar a história de um apostador que ganhou tanto dinheiro que foi capaz de comprar um clube de futebol. Peraí, eu já não contei essa história? Sim, eu contei a do Tony Bloom. Agora eu vou contar a do amigo dele, ex-amigo na verdade, que também comprou um time de futebol e que montou um sindicato rival. Hoje eles são inimigos. Conheça a história de Matthew Benham, o apostador que transformou um empréstimo de 700 mil dólares num lucro de mais de 300 milhões. Tudo isso depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui para mais um vídeo e antes de começar a contar a história eu quero recomendar para vocês uma casa de aposta que é a parceiríssima desse vídeo, que é a Betano, que está oferecendo para seus usuários um bônus de 100% até R$300 para você pegar esse bônus. Tem um link aqui no primeiro comentário fixado. A Betano é hoje uma das principais casas de aposta que a gente tem no Brasil, com uma diversidade absurda de mercados, cartões, escanteios, handicaps asiáticos, além do método mais fácil de depositar e sacar entre todas as casas, que é o Pix, além de ser o Pix mais barato de todos, ou seja, com apenas R$20 você pode depositar e começar a utilizar os serviços dessa casa. Então Betano, parceira do Quero Apostar, parceira desse vídeo, e vamos à história do Matthew Benham. Matthew Benham é um inglês que em 1989 se formou em Física pela Universidade de Oxford, uma das principais universidades do mundo. Durante os próximos 11 e 12 anos ele trabalhou no Bank of America, que é um dos principais bancos do mundo, e ele chegou à vice-presidência desse banco. Só que em meados dos anos 2000 ele foi contratado pela Premier Bet do Tony Bloom por conta das capacidades do Matthew em fazer trade de derivados. Ele começou a trabalhar na Premier Bet quando eles estavam desbravando o mercado asiático e aqueles handicaps que tornaram Tony Bloom multimilionário. Então eles foram desbravar o mercado asiático, que pegou gosto porque eles transformavam as apostas numa coisa mais simples. Ao invés das apostas de estilo europeu, que tem 3 opções, no handicap asiático a gente só tem 2 opções. E o principal é que os modelos preditivos que o Tony Bloom estava desenvolvendo, eles tinham uma vantagem absurda nesses mercados asiáticos. Então eles arrumaram alguns intermediários lá nas Filipinas e outros países também do Sudeste Asiático para poder fazer essas apostas que tinham uma limitação de dinheiro lá nos mercados europeus, e lá na Ásia podia-se facilmente apostar aí 500 mil libras, que era a stake que eles utilizavam. Com o tempo eles foram desenvolvendo cada mais esses modelos preditivos, e um deles eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que era o Expected Goals. Na época o Expected Goals ele não existia, e o que eles faziam? Eles anotavam na mão as chances criadas pelos jogadores e conseguiam mensurar as possibilidades deles marcarem e trazer um parâmetro que, por mais que na estatística nua e crua o time não estava produzindo, marcando gols, eles conseguiam ver pelos expected goals que a tendência deles era produzir cada vez mais gols. Isso eles foram aprimorando os seus modelos preditivos e conseguindo enxergar algo que eu trago para mim nas minhas apostas, que é tentar enxergar além dos números, né? O que aqueles números querem te dizer? Essa vitória realmente foi merecida? O outro time perdeu sem marcar gol, mas ele deveria ter feito pelo menos 1, 2, 3? Isso tudo o apostador tem que estar atento e lapidando no seu estudo para poder precificar cada vez melhor os seus jogos. Fazendo isso muito bem, eles ganharam uma quantia aí que não é revelada, mas que com certeza foi muito, mas muito dinheiro mesmo. Em 2004, porém, o Tony Bloom e o Matthew acabaram brigando e rompendo a sua sociedade. O Matthew Benham, ele acabou montando o concorrente da Star Lizard, que é o sindicato do Tony Bloom. Ele montou o que? A Smart Odds, que é também um sindicato com modelos preditivos e que tem grande vantagem sobre as casas de apostas por conta desse modelo preditivo que foi lapidado aí ao longo de muitos anos, com uma capacidade de um cara formado em física, que opera em matemática e com grande conhecimento dos números. Então ele transformou todos esses números em estatísticas e conseguia prever os jogos melhor do que as casas de aposta e fornecer esse serviço para os seus usuários. Lá para 2011 ele montou o que é hoje a rival da Betfair, que é a Matchbook, e especula-se que ele criou essa casa para poder justamente ter liquidez alta para poder conseguir fazer as próprias apostas, tamanho volume da stake deste cidadão. Bom, a gente sabe que ele ganhou muito dinheiro com a sua capacidade analítica, com a sua previsão, e ele foi se aventurar também como seu ex-amigo
no mundo do futebol. Para isso, ele acabou fazendo um teste, que era no clube dinamarquês Midland, e ele testou durante anos uma metodologia muito parecida com aquela utilizada no filme Moneyball, tanto que ele é conhecido como Matthew Moneyball Ben, por conta desse estilo de levar muito em consideração as estatísticas para poder contratar os jogadores. Então, tentar metrificar ao máximo as performances dos atletas em números e conseguir fazer um time através desses dados. Então ele fez a metodologia do Moneyball para o futebol, deu certo lá na Dinamarca e ele acabou passando para o Brentford. Agora, como que foi a história para ele poder comprar o que é o seu clube de infância? O Brentford era um clube praticamente falido, e que foi um dos primeiros clubes a poder ser adquirido pelos torcedores que se juntaram para poder adquirir o clube. Só que teve um empréstimo misterioso de 700 mil libras, e aí esse empréstimo misterioso acabou se descobrindo que foi o Matthew Benham. Como os torcedores não pagaram o empréstimo que eles fizeram, ele teve a possibilidade de pagar e ser o dono do Brentford, que foi o que acabou acontecendo. Durante os outros anos, ele acabou utilizando a sua metodologia para fazer várias contratações, algumas de jogadores que ele comprou por 2 e vendeu por 35, 3 milhões e vendeu por 31, e ele foi fazendo com que o Brentford fosse subindo de divisão, e ele foi reestruturando todo o estádio, montando academia, centro de treinamento e tudo mais, e o Brentford finalmente, no ano de 2021, alcançou a Premier League. E você ficar um ano na Premier League garante um ganho de 300 milhões de dólares, e foi aí que o empréstimo que ele fez de 700 mil acabou se retornando num lucro aí de 300 milhões, além de todo o lucro que ele tem com o seu sindicato e também com a sua empresa de apostas e obviamente com as apostas que ele faz. O Brentford hoje é rival do Brighton, que é o time do Tony Bloom, e diz que até hoje eles evitam estar no mesmo ambiente. Se tem uma reunião, quando um chega o outro sai, eles realmente não se gostam. Do lado do Tony Bloom, ao que parece, ele achou desleal o fato do Benham, que era um amigo, um sócio dele, ter montado um concorrente usando a mesma metodologia que o Tony Bloom, e que acabou sendo o criador, né, desse sindicato, do Star Lizard, havia utilizado. Então ele achou antiético e ele não gostou da postura do seu ex-amigo e por conta disso ele rompeu totalmente as relações. E dizem as más línguas aí que o jogo do Brighton contra o Brentford por Tony Bloom é mais importante do que ele ganhar de qualquer outro time da Premier League, City, Chelsea, Arsenal, United, Liverpool, etc. O rival do Brighton é o Brentford por conta da relação conturbada que ele teve com seu ex-amigo. Bom para ambos é que eles ficaram multimilionários apostando em futebol, lucrando com seus conhecimentos e seus modelos preditivos, e a gente consegue saber que hoje a gente tem uma gama grande de informações e que podem nos auxiliar também. Eu estou inclusive utilizando uma plataforma que eu vou divulgar para vocês num vídeo especial que eu vou postar muito em breve. Eu só estou fazendo todas as reviews certinhas para poder recomendar para vocês uma ferramenta muito legal e que vai ajudar muito na questão das análises e com esse viés que eu comentei com vocês no vídeo, da gente tentar enxergar às vezes um pouquinho além do que os números querem dizer, porque os números a gente já tem, agora a gente tem que raciocinar em cima dele para poder conseguir fazer o que é uma tarefa muito difícil, eu reforço sempre, que é bater as casas de aposta. Então esse é o História de Apostador de hoje, Matthew Benham, um físico que foi para o mercado financeiro trabalhar num banco com trade de derivativos, migrou para o mundo das apostas, ficou multimilionário, criou um sindicato, bateu handicaps asiáticos, montou uma rival da Betfair, comprou um clube de futebol que lucrou 300 milhões e permanecendo na Premier League, ganha mais 400 milhões todos os anos. Então esse aí tá feliz da vida e esse foi o História de Apostador de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. E se você gostou, não deixe de deixar o like aqui não, comentar e passar esse vídeo para algum amigo, para entender que o mundo das apostas, embora ele pareça fácil, ele é realmente muito difícil e que as pessoas que se destacam, você vê que elas têm um conhecimento profundo sobre a matemática, sobre as nuances do que são as apostas esportivas e elas sabem que elas não vão ficar milionárias do dia para a noite. Então trabalhe duro que com certeza o seu nível de apostas vai melhorar demais também. Beleza? Então conto com a sua ajuda, deixa o like, se inscrevam e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo aí e boas apostas!